Bom dia a todos. Ai, quase que eu derrubo tudo. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma live aqui no Orquidário Orquidemania. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer poder estar aqui hoje, tá? Um dia maravilhoso, abençoado. Eu não sei quanto tempo eu aguento falar, pessoal, tá? Vocês sabem que eu tô voltando de uma recuperação e essa recuperação envolve novos hábitos, uma vida nova, e uma das coisas que eu tô aprendendo é respirar de novo, tá? Falta ar aqui dentro. Já vou pegar. A voz está um pouquinho diferente, a esposa está aqui do lado, vai trazer uma aguinha para mim. E bom dia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre vaso de barro, tá? E a gente sempre fala de outras coisas juntos, mas o tema hoje é vaso de barro, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de escolher os vasos, de escolher qual substrato, de decidir o que fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o vaso de barro, que é um vaso muito interessante, tem algumas características que às vezes a gente acaba esquecendo, que ajudam no cultivo, tá? Então, tradicional vaso de barro, trouxe um aqui bonito para vocês, tá? Quando eu conheci as orquídeas, quando eu comecei a olhar e ver, eu achava muito bonito o vaso de barro. Achava bacana, interessante. Todo mundo que cultiva sabe disso. É um cultivo elegante, é um cultivo bonito. Tem gente que tem muito vaso de barro em casa. No meu cultivo eu tenho de tudo. Vocês sabem que a gente tem aqui o que vocês imaginarem de cultivo, a gente tem. Meu amor, depois você baixa um pouquinho que a gente acaba ficando perdido. A Ju ligou uma musiquinha hoje, mas eu acabo ficando um pouquinho perdido, então eu vou tirar a música. Bom, como ia dizendo, então aqui em casa eu acabei misturando todos os tipos de vasos. E como eu comecei desse jeito, eu continuei. E acabou sendo bom. Por quê? Porque aí eu comecei a aprender a diferença de um e de outro. O que nós vamos falar hoje do vaso de barro? Eu vou começar lembrando. A primeira coisa que eu lembro quando fala em barro, me vem a lembrança, que quando criança, na minha casa, tinha um filtro de água de barro. Tá? E a gente sabia, não sei se alguém falava alguma coisa, mas a gente sabia que a água que estava lá no filtro era mais geladinha, bem mais gelada, do que uma água, vamos supor, que tivesse numa garrafa em cima da mesa. Da torneira nem se fala, né? Porque pegava sol e tal. Mas a água do filtro era uma água fresquinha, gostosa. E também, eu não morei na roça, mas a gente via, a gente ouvia falar e as pessoas comentavam que a água da moringa, não sei se vocês sabem o que é a moringa, cada região tem um nome, mas a moringa aqui na minha região era um recipiente de barro fechadinho com 2 furos, onde as pessoas levavam aquilo para a roça, para o trabalho na lavoura. E essa moringa ficava à sombra do pé de café aqui na nossa região, ou à sombra de uma árvore, e quando o pessoal tinha sede ia lá, tomava água, e a água estava gelada. Aí mais tarde eu aprendi na escola o porquê que a água fica gelada. Então eu vou compartilhar com vocês. A água fica gelada por quê? Porque quando a gente coloca a água dentro do vaso ou da moringa, essa cerâmica, ela é porosa e ela puxa a água, ela absorve a água. E essa água entra dentro. Parte dessa água, quando chega do lado de cá, ela evapora. E quando a água evapora, ela rouba a energia e vai para o ambiente.
tá? Isso é uma coisa física, tá? Os estudiosos, na escola a gente aprende isso, que a água, quando você fornece energia para ela, ou seja, quando você põe a água lá no fogo, que você joga calor nela, ela tende a evaporar. E na natureza, aquela parte das partículas da água, quando elas estão com muita energia, elas evaporam. E essa evaporação deixa o vaso mais fresco. Vocês veem interessante? Então, ó, duas coisas importantes para as plantas. Quando ela evapora, o que ela faz? Ela melhora a umidade relativa do ar. Orquídea ama umidade relativa do ar. Segunda coisa, ela baixa a temperatura ao redor da planta. Dica 2. Então, pessoal, se eu moro numa região quente, pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, mas se você tem um vaso, eu vou tomar uma água e vou aproveitar o copo. Pessoal, eu tenho lá no orquidário um termômetro infravermelho. É aquele termômetro que você mede a temperatura à distância. Se você tiver em casa, faz o teste aí. Tenha curiosidade de medir a temperatura de um vaso preto lá na estufa. Tá penduradinho lá, pega o termômetro e mede a temperatura do vaso e a temperatura da planta. Vocês vão ficar assustados com a temperatura que o vaso preto alcança. Todo mundo sabe disso. Você pega no verão, aquele dia de sol estalando, põe uma camiseta preta e vai em qualquer lugar que pega sol. O sol não aquece e aí a gente fica mais fresquinho. Então, o vaso é a mesma coisa. Então, eu trouxe os dois exemplos aqui, pessoal. Ó. Vaso preto e vaso de barro. Então, qual é a minha dica? Se você mora numa região quente, se a tua casa é uma casa um pouco mais quente, sabe? Que você sabe que ali é uma temperatura maior, as tuas plantas estão sofrendo, você não entende por que elas estão sofrendo, experimenta a dica. Experimenta comprar algum vaso de barro e cultivar no vaso de barro. Toda vez que eu falo de vaso, toda vez que eu falo de cultivo, as pessoas perguntam: Márcio, mas qual substrato eu uso? Aí você vai ter que também descobrir na sua casa. Para ajudar a pensar, eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Eu desde criança, eu aprendi o seguinte: qual é o melhor? Ganhar o peixe ou ganhar a varinha e o ensinamento para pescar? Eu sempre acreditei muito que é melhor receber a vara do que o peixe. Então, eu quando ensino, eu procuro ensinar a ideia da coisa, para que a pessoa em casa teste e descubra, ela começa a perceber a diferença. Sabe por quê? Porque eu tenho muita coisa em casa, e todo mundo tem, e às vezes a gente sabe que uma coisa está indo melhor, vê que está mais bonito, vê que fica melhor, mas a gente não consegue entender exatamente o porquê. E depois, às vezes, a gente ouve uma história e fala: puta, por isso que lá vai bem tal coisa. Tá? Então a minha ideia é essa, é tentar ensinar para vocês o porquê as coisas existem e como a gente leva a física, a química, o conhecimento que a gente teve lá na escola para o nosso cultivo. Então vamos lá. Aí vocês vão me perguntar: Márcio, que substrato eu coloco? Aqui em casa é muito quente, evapora muito, não sei o que tem, a água não para. Aí eu trouxe um exemplo. Aqui em casa, vocês sabem que eu moro em Maringá. Maringá é um clima bem temperado, bem equilibrado. Faz calor na época do calor, faz frio na época do inverno. Então eu estou num lugar que eu tenho experiência na época do ano igual todo mundo. Então na época do verão aqui é quente. Não é tão quente quanto Brasília, mas é quente. Não é tão seco quanto Brasília, mas é quente. Na época do inverno, aqui é frio. Não é tão frio como a Serra da Catarina,
de Santa Catarina, mas é frio. Não chega aquele inverno, aquele frio, aquela geada, mas aqui também gia. Então eu tenho a experiência de todo o Brasil. Olha lá, pessoal, suculento. Não é orquídea, mas serve de exemplo. Por quê? Pessoal, as suculentas, elas têm um problema muito sério com o excesso de umidade. Aqui em casa, meus muros, todos são com vasinho de barro e suculenta. Quando chega a época da chuva, algumas plantas eu tenho que tirar do muro, porque senão elas vão apodrecer. Como é que eu cultivo elas no sol pleno? Vaso de barro com argila expandida. Por quê? Suculenta não gosta de muita água, certo? Mas ela gosta de sol. Para ajudar ela não desidratar demais, ela não sentir muito, o que a gente faz? Esse vasinho. Tem terra, argila expandida misturada e carvão e casca de pinos. Isso, a Ju está dizendo para mim. Só argila expandida. Por cima está a argila expandida, mas aqui embaixo eu tenho o substrato tradicional dela, que vai reter. A Ju falou que é um pouco de substrato fofinho, casca de arroz carbonizada e um pouco de substrato pequeno, carvão e casca de pinos, tudo misturadinho e fertiliza. Então, é o que a Ju falou. Bem drenado. É um substrato pequeno, certo? Pequeno, mas que retém uma boa umidade. E por cima, a argila expandida para manter a frescura do vaso. Ok? Então, uma ideia bacana. Então, você pode fazer as variações na sua casa para sua orquídea também. Essa outra aqui, ó, pessoal, já é um dendróbio. Tá lá ele floridinho. Faz tempo que esse dendróbio tá florido, né, amor? Faz. Bastante Pessoal, tempo. faz bastante tempo. Já deu a segunda moita já de flor. Pessoal, ó, pra vocês terem ideia, eu tô fora do ar há 30 dias, certo? Porque eu tive sintoma, aí eu fui no hospital, aí eu fiz exame, aí eu fiz tomografia, aí eu fiquei em casa, aí eu fui pro médico de novo, aí eu fui pro hospital, aí eu fui internado, fiquei 15 dias, 14 dias internado, já faz mais de uma semana que eu tô em casa, e essa flor estava florida bem antes disso. Então, flor resistente, bonita, vaso de barro com substrato. Aqui é substrato tradicional, né, amor? Casca de pinos. Aí casca de pinos e carvão. Tradicional. E fertiliza, tá? Uma diquinha. Normalmente, dendróbio gosta muito, aqui na minha região, muito de chito de coco. É um substrato bem polêmico, mas que para esta planta dá certo. Tá? Eu tenho vários que se dão bem. Tá lá, planta bonita, florida. Toda vez que você encosta no vaso, ele tá geladinho. Se eu pegar o que tá lá no sol, ele vai estar fresquinho. Por quê? Porque ele está sempre transpirando e mantendo a temperatura. Então é uma dica bem legal para quem mora onde é quente. Aí a pessoa vai falar, mas Márcio, não entendi. Você está dizendo para mim que o vaso de barro vai tirar a água da minha planta. Vai transpirar. Mas aqui na minha região, eu preciso de muita água na planta. O que eu faço? Aqui é seco. Então, aí é o seguinte, pessoal, aí que eu falo, você vai ter que experimentar. Por quê? Se eu pegar um vaso preto, aqui, vaso preto, tá? Meu copo de água, deixa eu aproveitar. Aqui dentro tem água. Vamos supor que aqui esteja a minha orquídea, que eu plantei, bastante umidade vai ficar dentro, a minha planta está lá no cantinho, não pega sol, mas pega muita luminosidade, e durante o dia vai aquecer, 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 aquecer. Então não adianta eu ter umidade num vaso que aquece, com uma orquídea dentro, certo? Aquela água aquecida era muito melhor para a planta não ter água do que ter água quente na raiz dela. Por quê? Porque a gente sabe que excesso de umidade nas raízes faz muito mal para a planta. Só que poucas pessoas falam... Faz o excesso de umidade? Fusária e cochoninho. Poucas pessoas comentam
que se você tiver, além do excesso de água, além da permanência da umidade na sua planta, se você tiver ainda o calor ali abafando aquilo, você vai ter o quê? Você vai ter a água apodrecendo na raiz e você vai ter os fungos se proliferando e atacando a sua planta. Então, terrível. Então, o vaso de barro é uma opção bacana. Outra coisa, pessoal, quando a gente mora em região muito quente, sempre que a gente fala em região muito quente, a gente lembra do deserto. Deserto. Aí você fala assim, meu Deus, o deserto chega a 50 graus durante o dia, às vezes até mais. Só que é o seguinte, lá tem vida, tem planta. Ah, mas é só areia. Mas em alguns lugares, se você procurar, tem algumas plantinhas que vivem lá no deserto. Mas aí como é que elas vivem ali sem água? Não. Mas no deserto não tem água. Aí que está o segredo, pessoal. Durante a noite, a umidade abaixa. Perdão. A temperatura baixa. E a umidade aumenta. E aí essas plantas recebem, igual as orquídeas, um vaporzinho de água. E igual as orquídeas, as plantas que vivem no deserto fazem a mesma coisa. Elas rapidamente capturam a água e guardam. Cada uma tem um lugar para guardar a água. As orquídeas guardam nas raízes. Então, dica para vocês de novo, para quem mora em região quente. Pessoal, para quem mora em região quente, o fornecimento de água para a planta tem que ser no final do dia. Mas, Márcio, você está falando besteira, eu cansei de ouvir todo mundo falar que o melhor horário para molhar as plantas é na parte da manhã. Você está mentindo, você está falando tudo errado. Eu também ouvi muito isso. O melhor horário para plantar as suas plantas é de manhã. Aí tem assim, uma coisa interessante que acho que alguém já ouviu. As orquídeas não gostam de dormir com os pés molhados. Já ouviram isso? As orquídeas não gostam de dormir com os pés molhados. Só que é o seguinte, pessoal, ao longo dos anos, sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte, a grande maioria dos produtores, dos cultivadores e a grande maioria da população brasileira mora onde? Aqui, próximo a São Paulo. Eu tô perto de São Paulo, tá? Tô a 8 horas de viagem. Então, assim, a maior parte das pessoas que falavam de orquídeas, que ensinavam sobre orquídeas, as televisões, tá tudo aqui na região, próximo a São Paulo. E aqui, próximo a São Paulo, se você molhar uma planta à noite, você vai matar ela. Por quê? Porque à noite aqui na região de São Paulo, onde todo mundo é muito úmida, São Paulo é conhecida como a terra da garoa. Lá tem muita umidade relativa do ar à noite. Então, vocês notem que muitas vezes a gente ouve uma coisa que é meio que generalizada, as pessoas falarem não molhem as suas plantas à noite, e a pessoa é baseada no quê? No cultivo daquele local, daquelas plantas, da casa dela. E aí isso se espalha e as pessoas acabam repetindo isso. Quando você chega em casa e fala, não, melhor não molhar final da tarde. Então, o que eu falo para vocês? Experimentem como é a regra da sua casa. Márcio, mas vem cá, eu tô perto de São Paulo e eu aqui molho à noite e dá certo. Sempre falei isso, pessoal, depende do local. Muitas vezes você, lá em Brasília, mora num local, certo? Perde uma mata, perde uma água, numa posição que o teu clima é parecido com o clima de uma cidade do outro lado do país. De repente tem uma serra, alguma coisa mais alta, uma posição. Então, no mesmo lugar de uma região, nós podemos ter qualquer clima. Então, muito cuidado quando você ouve o Márcio falar, que está aqui em Maringá, explicando como ele cultiva e como ele rega. Você olha na sua casa como é.
como funciona. Por isso que eu falei para vocês, eu tento não dar o peixe. Ó, você molha assim, você rega tantos dias por semana, a água tem que ser desse jeito, o vaso tem que ser tal, o substrato tem que ser tal, faz que vai dar certo. Eu tento falar, pessoal, experimenta, funciona mais ou menos assim, tá? E aí, pessoal, aqui em casa, ó, vou mostrar uma aqui, a Ju, ela acaba escondendo essa danadinha de mim, eu não tinha visto. Cada vez que eu pego nela, ela fala, amor, cuidado. Tá aí, pessoal. Olha lá. Eu não sei nem falar o nome dessa plantinha aqui. Mas a Ju veio vir falar aqui. Amor, sopra o nome dela. Cataceto Flerte Clarkiano. É um cataceto Flerte Clarkiano. Eu também não sei falar. Pessoal, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Todas as raizinhas, parece cabelinho. Mas fala, Marcelo, por que nasce pra cima? Não sei. Buscando a umidade. Não sei. Tem gente que diz assim, que ele busca umidade. Tem autores que dizem assim, que essas nascem para cima, assim, para tentar fazer um sistema que quando as folhas caírem, elas encaixem aqui e façam uma proteção natural para temperatura, retenção de umidade e também manutenção de nutrientes. Você vê como a planta é inteligente? Incrível, né? A natureza é muito inteligente. Tá lá, pessoal. Vamos aguardar as flores. A Ju falou, até eu perguntei, Ju, tem no site? Falou, amor, não tem, mas eu já fiz encomenda. Do vasinho. Do cataceto, só Deus sabe quando vem. O vasinho vai ter no site. Olha que lindo que ficou. Pessoal, essa plantinha tem uns 3 anos, né? Tem uns 3 anos de plantado, primeira florada, tá? A gente sempre fala assim, né? Muda, né? A gente comprou mudinha e a gente fica aguardando, né? Eu tenho planta, pessoal, que eu acho que foi uma das primeiras plantas eu comprei há uns 6 anos. Adulta, vai florescer. Pessoal, até hoje eu estou esperando a flor dela. Às vezes acontece, tá? Tá guardadinha lá, linda planta, bonita. É uma Vanda tricolor, pessoal. Aí eu descobri que as Vanda tricolor, as minhas começaram Vocês estão vendo na minha mão, não estão, né? Então, as minhas começaram da flor quando estava com 1 metro, 1,5 metro. Aí deu as primeiras floradas. Então, algumas plantas são mais tardias, elas só dão flores quando ela já tem um bom tempo de vida. E esse é o caso da danada. Pessoal, eu tenho mais uma aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Olha lá, ó. Phalaenopsis. Vocês sabem que esse é um cultivo que a gente gosta bastante. Tá no vasinho de barro. Tem argila e tem mais alguma coisa no meio que eu não sei o que é, tá? Bem bonito. Aqui em casa a gente tem várias. Macadâmia. Aqui, macadâmia com argila expandida. Pessoal, então, tá aí. Tá aí para vocês pensarem, olharem e terem ideia. Mas, Márcio, então não devo usar vaso plástico. Não falei isso. Tem lugar que o vaso plástico é fantástico. Por quê? Porque ele retém a umidade, ele mantém uma temperaturinha mais equilibrada, tá? A pessoa que cultiva precisa do vaso de barro, por quê? Porque de repente ela não tem rega com a tanta frequência. Se você pôr no vaso de barro, você vai ter que ter uma frequência maior. Você vai ter que fornecer água com uma frequência maior. Mas, Márcio, eu cuido das minhas plantas a cada 2, 3 dias. Então você tem que olhar se esse vaso de barro é uma boa opção. Se você tem uma frequência menor de cuidados, aí você vai ter que o quê? Você precisa que a água se mantenha mais tempo. Por isso que a gente tem a variação de vaso e de substrato, para você encontrar qual é o melhor para o seu cultivo. Ok? Pessoal, eu já estou ficando cansado. A minha voz já está ficando cansadinha. E eu comentei uma coisa com vocês
e eu queria comentar com vocês sobre a natureza, tá? Então, a natureza é uma coisa muito forte, muito forte. É muito difícil a gente ir contra a natureza, tá? Então, eu digo assim, quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, sempre que a gente observa a natureza, fica mais fácil. O homem é muito interessante, por quê? Porque a nossa natureza desafia a natureza. O homem escala a montanha congelada, aquele vento danado, 8.000 metros de altitude, mas ele busca desafio, então ele quer subir. O outro pula de um avião, tá? Com um guarda-chuva, quando era criança a gente falava de guarda-chuva, vocês sabem disso, né? A gente subia em cima da árvore, pegava o guarda-chuva da mãe e pulava. Por quê? Porque a gente queria sentir a sensação de voar igual os passarinhos. Os homens fazem isso de paraquedas. Então, mas no dia a dia, na vida nossa, a gente tem que olhar a natureza. E aí, minha gente, quando a gente olha a natureza, quando a gente olha as coisas, a gente lembra de uma coisa muito importante. Eu passei por um momento da minha vida que eu lembrei muito de uma coisa. Eu, Márcio, creio em Deus, tá? Tem gente que é diferente, diz que não, que é diferente. Mas sabe, aquele momento que a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, que você ouve o médico falar, olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora só depende do seu corpo. E aí você só depende de Deus. O que a gente pode fazer é te ajudar combatendo alguns males que o Covid causa. Puta, nesse momento, minha gente, bate um desespero, passa a vida toda da gente, e aí a gente descobre assim, que a vida da gente vale muito, que as pessoas que estão ao nosso lado são muito importantes, que a família da gente, que a esposa da gente tem muito valor. Então hoje eu vim aqui para dizer o seguinte, pessoal, esse momento que eu passo com vocês é muito importante para mim. É um momento que eu posso falar, conversar, ensinar, passar alguma coisinha para frente. Então eu queria deixar nesse domingo o seguinte, muito, muito obrigado, tá? Sempre que eu falo alguma coisa, as pessoas ouvem. E sempre que as pessoas ouvem, eu tenho certeza de que eu estou, pelo menos, passando um pouquinho daquilo que eu aprendi durante a minha vida para frente. Isso é muito importante. Então, nesse dia, eu queria deixar essa coisa. Tem gente que chama de natureza, tem gente que chama de Deus. A natureza e Deus é muito importante na nossa vida. Muito, 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 muito. Tá? Eu trago um pouquinho da natureza para dentro da minha casa. Cada vez que eu olho para uma coisa dessa aqui, eu lembro que isso é criação de Deus. Tá? Isso é criação de Deus. E eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Meu amor, me ajuda. Eu preciso fazer uma brincadeirinha. E eu vou fazer um desafio para vocês. Tá? Eu passei por isso, deitado na cama. Você passou pela minha cabeça. Deus. Pô, será que Deus existe? Eu queria um pedacinho de papel bonitinho e uma tesoura. Um pedacinho de papel bonitinho? É, qualquer coisa, umas figurinhas, eu vou cortar ela. Aí assim, e na vida da gente, eu vejo muita gente. Minha gente, eu passei dificuldade, mas eu não passei por grande dificuldade. Tem gente que enfrenta dificuldades tremendas, 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 tremendas. Acontece coisa na vida das pessoas
que no final do acontecido a pessoa olha e fala, será que Deus existe? Então, a Ju me trouxe um papelzinho. Pode ser qualquer coisa. Eu vou te ensinar uma coisa para você. Então, assim, ó, na escola, a gente vai na escola e aprende que o mundo foi criado por uma explosão. Tá? E aí, essa explosão que aconteceu, explodiu um monte de poeira, um monte de matéria-prima, um monte de coisa, um monte de energia. E essas coisas foram se ajuntando e montou esse universo. A teoria da explosão diz que isso aqui veio de um monte de pó. Explodiu e foi juntando e foi evoluindo e se tornou nessa planta. E aí eu vou fazer esse teste para vocês. Eu não estou dizendo que isso é mentira. Eu estou dizendo o seguinte, que existe Deus. E aí eu vou fazer um teste. Tá aqui o papelzinho. Esse papelzinho aqui, você imagina que é essa planta aqui. Tá? Que foi se juntando e virou ela. Então, quando eu olho para isso, dá a impressão seguinte, que o mundo conspira para que as coisas deem certo. As moléculas foram se juntando e criou esse mundo perfeito. Onde tem árvore, onde tem mato, onde tem rio, onde tem bicho, onde tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona perfeito. A natureza é perfeita. Então eu vou dar a dica para vocês. O dia que você tiver dúvida que Deus exista, você faça exatamente isso. Você pega uma foto, uma figurinha, um cartãozinho, qualquer coisa, e faz isso, ó. Corte. Você pode cortar reto, você pode... Cortou um pouquinho. Você acredita que a natureza é forte e que o Big Bang funciona? Você pega esses dois papelzinhos e joga para cima. E aí você vai me contar na sua vida quantas vezes esse papelzinho caiu encaixado. É só 2 pedaços. Não é 1 milhão de pedacinhos que formou um ser humano. É 2 pedacinhos só. A minha proposta para você é o seguinte: ele vai cair encaixado? Joga para cima, deixa cair. Você pode jogar um em cima do outro, você pode pôr um pertinho, você pode fazer o que você quiser. No final dessa experiência, você vai me falar, será que Deus existe? Então, a minha conclusão é que é impossível. Se você lá no campo da possibilidade da matemática, eles vão dizer que é possível sim. Mas você pode jogar todos os dias da sua vida, quantas vezes você quiser. Eu acho que a sua vida vai ser curta para esses 2 papelzinhos cair junto. 2 pedacinhos, tá? Ah, outra coisa pode ser redondinho, pode ser um dentro do outro, do jeito que você quiser. É só 2 peças, só 2. Tá? Então, quando eu sento aqui e falo da natureza, quando eu falo de Deus, eu só digo uma coisa. Eu não duvido da existência de Deus de forma alguma. E também não duvido do que a escola me ensinou, de que as coisas evoluíram para isso aqui. A única coisa que eu pergunto é o seguinte: será que não foi Deus que pegou e juntou os 2 papelzinhos para ele voltar a ser quadradinho? Será que não foi Deus que, de alguma forma, juntou a poeirinha para que as poeirinhas virassem uma planta? Será que não foi Deus que criou a abelhinha para vir aqui, para fazer essa planta se reproduzir? Só essa pergunta que eu digo para vocês. Então, minha gente, tenham um ótimo domingo. Saibam que essa vida que a gente tem é maravilhosa, tá? Tudo é perfeito.
Só que as coisas acontecem, tá? Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. A Ju tá aqui do lado. Não sei se ela quer. Ela disse que não penteou o cabelo, nem passou perfume. Então ela não quer aparecer. Pessoal, um bom domingo. Deus abençoe vocês. E eu espero poder estar mais e mais vezes trazendo conhecimento, batendo papo, conversando com vocês. Ah, eu pessoal. vou sim. Ah, eu sabia que ela ia inventar. Ela fala de mim, mas ela não é. Pessoal, esse é meu amor. A mulher que eu amo, a minha esposa. Só que assim, outro dia me perguntaram, falaram, Márcio, mas por que vocês não fazem tanta live junto? Pessoal, não dá pra fazer live com a minha esposa. Ela não deixa a gente falar. Vou ficar muda. Tá, pessoal? Então, assim, a gente prefere falar de cada vez e a gente tá sempre junto. A gente, poucas vezes, a gente estando em casa, a gente não faz live junto. Ela tá aqui, eu tô do lado, eu tô ajudando. E eu nunca fiz uma live sozinho. Sempre que eu apareci, ela tá por trás. Ou ela tá mexendo, ou ela fica passando lá atrás, jogando água, botando fertiliza, tá? Mas, e gente, eu não sei como vocês vivem, tá? Mas a minha família é a coisa mais importante que existe na vida, tá? A minha esposa é o meu amor, tá? É o meu grande amor, é a mulher da minha vida. E olha, e que coisa mais linda que isso? Tá aqui do meu lado. Pessoal, um bom domingo para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, gente! E viva o amor! Até mais, até mais. Beijo. Vamos lá. Obrigadão. Deixa eu desligar aqui. Cadê? Peraí, deixa eu botar uma música. Ah, é? Vamos. Pode, não tem música.